dia. Bom estarmos de volta. A gente tem uma lista maior de pessoas que, como o Ângelo falou, por causa do Dia dos Pais, não estão aqui. E creio que na semana que vem já estaremos com um número mais regular. O tema de hoje é a perseverança dos salvos. Esse é o tema oficial e digamos que é um tópico da teologia sistemática calvinista, mas, segundo o próprio Ângelo, né, que é o autor da apostila que nós vamos estudar, aliás, de todas as apostilas que nós estudamos aqui, talvez o melhor nome fosse a preservação dos salvos. Vamos ler bastante versículos hoje, exatamente por conta também da temática, que é uma temática que às vezes traz alguns questionamentos e dúvidas para algumas pessoas. Então a gente procura, na verdade o presbítero Ângelo procura ser o mais bíblico possível, colocando os textos bíblicos à disposição. Vamos começar com Judas 24. Esse é um daqueles livros que não tem capítulo. Judas 24. Eu também vou pedir a vocês que leiam os versículos que eu vou sugerir. Eu estou vendo que vocês não estão com a apostila ainda, então eu vou passar os textos para a leitura. Pode. Aquele que é poderoso para impedir-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula, com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Talvez a síntese da doutrina seja: uma vez salvos, salvos para sempre. Eu ia brincar com o Flamengo, dizendo que é igual ao do Flamengo, que é uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Mas como podia suscitar alguma polêmica, eu não vou nem brincar. Essa doutrina, ela é uma doutrina que eu diria que ela tem profunda conexão com a doutrina da predestinação, da eleição, que tem a ver com a nossa salvação e perseverança. Nós vivemos sempre uma dicotomia de pensamentos, e isso não é de hoje, que é o que depende de mim na salvação, o que depende de Deus na salvação. Até onde vai a graça, até onde vai a lei. Né? O Bonhoeffer cunhou uma expressão fantástica, né? Que é a expressão da graça barata. Talvez para que a gente possa entender que, apesar da palavra ser graça, não é exatamente o conceito de graça que nós temos na língua portuguesa. Porque um preço foi pago para que nós recebêssemos de Deus algo. A gente costuma dizer, comercialmente falando, que tudo que é de graça, as pessoas não dão muitas vezes o valor. Né? Ou na maioria das vezes não dão o devido valor. E talvez por isso a gente tenha sempre uma dicotomia entre o que é lei e o que é graça. Porque dá sempre a sensação de que se você vive pela graça apenas, você pode pecar à vontade, fazer o que quiser, e você
no final da história você já tem a aprovação garantida pela graça. Então, essa doutrina, ela aprofunda a nossa compreensão do que é a graça e da nossa salvação. Por isso é uma doutrina tão importante e é a doutrina que está fazendo a abertura do nosso semestre, complementando aquilo que nós estamos estudando desde o semestre passado. Então, quando você vê a palavra perseverança dos salvos, você pode talvez subentender que a salvação é algo que depende de nós. A garantia da salvação é o que depende de nós. Porque nós precisamos perseverar até o fim, né, para sermos salvos. Então, por isso o comentário de que preservação e não perseverança parece ser o nome mais adequado a essa doutrina, porque exatamente ela tem a ver não com aquilo que fazemos, mas com aquilo que o Espírito Santo faz por nós. Então, pensando de forma lógica, será que nós temos capacidade de controlar, de guardar, de manter a nossa salvação sem a ação do Espírito Santo, sem o controle de Deus? Ou isso para nós é algo impossível, nós precisamos de uma intervenção de Deus na nossa salvação? Volto a dizer que muitas vezes a gente vive essa dicotomia, tenha isso em mente, que é normal, né? Talvez, comparando com uma educação de filhos, hoje que é Dia dos Pais, você vive muito nessa questão de quando é que você libera um pouco, quando é que você segura, quando é que você autoriza, quando é que você não autoriza, quando é que você vai fazer um carinho, quando é que você vai dar uma bronca. É um pouco dessa dinâmica que nós temos, que é quase em tudo na vida, né? Até que ponto você age com outra pessoa apenas com benevolência e graça, e até que ponto você tem que fazer as coisas funcionarem pela lei, muitas vezes. Então, pela lógica, há todas as apostilas do Ângelo, essa aqui foi a que ele colocou mais perguntas. Se a minha conta não estiver errada, tem cerca de 20 perguntas na apostila, porque de fato são questionamentos que nós fazemos. E uma dessas questões é exatamente essa: será que a gente, que é falível, é digno de receber a confiança pela nossa própria salvação? Nós podemos contar com nossas forças para a salvação? Portanto, a grande pergunta é: a salvação depende de nós, da nossa fidelidade e da nossa perseverança? Ou somos salvos por quem nos salvou e fez de graça, de forma imerecida, sem pré-requisitos, e é fiel e competente para nos sustentar até o fim, já que Ele é que vai perseverar na obra que iniciou, nos garantindo a salvação. De outra forma, como é que poderíamos cumprir tantas regras, tantos mandamentos? Vocês devem ter sido já, alguém deve ter dito, vocês devem lembrar que, segundo a tradição judaico-cristã, são 613 leis a serem observadas, né? E quando você cai em uma, você cai em todas. Parece que é exatamente uma proposta que nos deixa à mercê de Deus. Eu acho que essa é uma questão importante para pensarmos. Porque o projeto de salvação, de resgate da humanidade, ele não nasce a partir de nós, ele nasce a partir de Deus. Haja luz. Não que eu tivesse com dificuldade de leitura, porque a tela é branquinha, mas tivesse com papel já tinha sentido. Portanto, até aqui a gente não
leu ainda os textos bíblicos, estamos trabalhando um pouco com a lógica e as promessas bíblicas também, mas podemos deduzir que a perseverança é a ação contínua do Espírito Santo no crente, por meio da qual a obra da graça divina, que começou no coração do ser humano, pela ação do Espírito Santo, será continuada e levada até seu final e plenitude. Deus é perfeito, não falha. Nenhum verdadeiro regenerado poderá cair totalmente ou finalmente. É nisso que nós acreditamos. Vejam, quando nós temos doutrinas, por que nós temos doutrinas? Por que nós temos teologia? Que você tem determinados irmãos que têm um dom, né? Estão entre os dons que a igreja recebe, de formular, de sistematizar isso, de ensinar isso, de passar adiante isso, que é uma coisa que todos nós devemos fazer, para que a gente mantenha aquilo que a gente chama de tradição, que é a parte boa. Então, é muito comum pessoas ficarem pensando, por que nós acreditamos dessa maneira? Nós acreditamos dessa maneira porque nós somos calvinistas reformados, presbiterianos. E essa é a forma em que os calvinistas reformados presbiterianos, em geral, acreditam. Claro que, nessa fragmentação do momento atual, você pode ir lá ver um canalzinho no YouTube que tem lá um presbiteriano, que às vezes não é raiz, e que se identifica como presbiteriano e tem umas doutrinas diferentes das doutrinas que a gente apregou aqui, né? Mas no que diz respeito à teologia oficial nossa, é nisso que acreditamos. Agora, há algum problema da gente ter uma teologia oficial? Acho que essa é uma questão importante, que fica parecendo que a gente está trabalhando com os padrões do catolicismo romano, né, que vem aquela coisa lá de cima, vertical, que diz, olha, vocês têm que acreditar nisso, porque a igreja é a guardadora e a detentora das doutrinas, do sistema, e se você sair disso, fora da igreja, não há salvação. Não é assim que nós pensamos. Nós acreditamos em irmãos, acreditamos na história, na vida, na experiência, na continuidade, e acreditamos principalmente no fato de que esses irmãos elaboraram sistemas de pensamento que vão sendo trabalhados na igreja há cerca de 500 anos. Vejam que não é uma coisa recente, mas nós estamos falando de 500 anos desde a Reforma. Mais de 500 anos, na verdade. Claro que algumas doutrinas foram sendo trabalhadas ao longo do tempo, principalmente no que diz respeito a Calvino, né? Mas é quase que um cânon, no sentido leve, light da palavra, né? Não estou falando de cânon bíblico, e nem estou querendo dizer que as doutrinas elaboradas por Calvino ou por qualquer outro importante teólogo protestante, calvinista ou não, que não possa ser questionado, que não possa ser revisado ou coisa do tipo, né? De fato, a gente vê que ao longo da história alguns ajustes foram feitos em pensamentos e vários questionamentos, é bom que vocês saibam, nesses há quase 500 anos, aproximadamente 500 anos, vários questionamentos têm sido feitos às teologias e doutrinas de alguns deles. Então, nós trabalhamos com um sistema que acreditamos que é um sistema confiável, que trouxe reformados, protestantes, reformados, calvinistas, e aqui no Brasil muito comumente chamado de evangélicos, boa parte até aqui. Então, algumas denominações partilham de parte daquilo que nós acreditamos, né? Congregação Cristã do Brasil, por exemplo, que é a primeira denominação pentecostal do Brasil, acredita, de certa forma, em várias questões que diz respeito à salvação que nós acreditamos. Os batistas, originalmente, acreditavam em boa parte daquilo que acreditamos. Apesar de, no Brasil, ter uma certa divergência dos batistas norte-americanos que ainda acreditam dessa forma. Então, só para explicar que esse sistema,
né? Por isso teologia sistemática é um sistema que é experimentado ao longo de séculos. E nossos antepassados acreditavam nisso. Aqueles que fizeram com que nós chegássemos onde estamos hoje, tiveram toda uma vida vivida, uma salvação vivida, experimentada, uma crença, uma experiência cristã experimentada a partir de boa parte do sistema de doutrina que nós passamos aqui. Bom, há promessas e compromissos de Jesus com o Pai e do Pai para com o Filho. Vamos começar então a ler os versículos. João 10, 27 a 29. Então, esse texto que a gente leu mostra que é Jesus quem dá a vida eterna. Ela não é obtida, conquistada ou merecida. Não houve condições. Algumas dessas palavras são fortes e definitivas, foram lidas. Ninguém será arrebatado ou retirado das mãos de Jesus e do Pai. E essa é a nossa principal garantia. Esse, obviamente, não é o único versículo. Quem nos segura e garante são as mãos do Pai e do Filho. Não são nossas atitudes e decisões. Mas lá na frente nós vamos ver como nossas atitudes e decisões colaboram ou fazem parte do processo. João 6, 37 a 40. Então, a salvação e garantia da salvação são compromissos de Deus com Cristo e de Cristo com Deus, do Pai com o Filho e do Filho com o Pai. Só aqueles chamados pelo Pai virão ao Filho, que garante nos versículos que nós lemos que não perderia nenhum deles. Será que ele poderia ser frustrado? Talvez você tenha em mente. Eu tenho, talvez você tenha também, pessoas que você pensa, essa pessoa está longe de Deus, esteve próxima e me parece que ela nunca foi salva. Essa é uma questão importante. Ela já não está indo à igreja há um tempo. Ela está em um momento de revolta contra a igreja, contra os irmãos, contra aquilo que nós acreditamos. E talvez por isso, alguns de nós imaginem que algo da salvação depende do nosso controle. Vamos ver mais adiante que não, apesar de parecer isso, não é exatamente isso. Além das promessas e compromissos de Jesus com o Pai e do Pai para com Jesus, o Filho, há também a garantia do seu amor. Romanos 5, 8 e 9.
Vejam que a garantia do seu amor é tão grande que ele dá a própria vida. E seria possível o Filho de Deus dar sua própria vida por alguma coisa que ele fosse perder o controle ao longo do tempo? Que fosse deixá-lo frustrado? Será que isso não é uma garantia para o preço alto que ele pagou, né? A nossa salvação? Porque ele nos foi dado quando nós ainda éramos pecadores. Não fomos nós que... Tem uma expressão muito usada, né? Que ela traz um pouco de confusão às vezes, que é fulano se converteu. Eu me converti. Para os nossos padrões era um tanto quanto arminiana. E talvez isso traga um pouco de confusão para muita gente. Romanos 8, 15, 16 também. E depois 30 a 37. Romanos 8, 15, 16 e depois 30 a 37. Uhum. 30 a 37, pode ler também. Eu ia dizer para você pular umas 2 páginas aí, mas você está no celular, não precisa pular a página. E aos quais predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. 30 até 37. Diremos, pois, a vida dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós vivificou, porventura não nos dará graciosamente essas coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes. Quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus, que também recebe o mal. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Para mim, esse é um dos textos mais lindos que tem forte no Novo Testamento. Talvez juntamente com o Sermão do Monte, seja um daqueles textos que me trazem boas memórias e conforto. Mas é um texto que mostra que a gente é adotado como filho de Deus. A gente recebe uma bênção, uma graça de Deus que nos adota. E aí podemos chamá-lo de pai por causa disso. Eu me lembro quando garoto, na igreja batista, frequentemente os pastores pregando falavam de uma certeza da salvação. Aquilo me deixava preocupadíssimo. 8 anos, 9, 10 anos de idade. Porque, de fato, essa é uma questão que muita gente, por incrível que pareça, muita gente vem para a igreja, vem para a escola dominical, se batiza, lidera grupos e tem alguma dificuldade de compreender essa doutrina, a profundidade dela. E tem dificuldade de aceitar isso também. De aceitar que é um presente, que é uma adoção, que é uma doação, que é uma graça, que é um pagamento feito em seu favor e em seu lugar. E que diante disso, o que cabe a você é retribuir com gratidão
com o espírito manso de gratidão, com a ação do Espírito Santo, aquilo que você recebeu para que você frutifique, para que você abençoe outros como você foi abençoado. Por isso a salvação, ela nunca é apenas uma questão individual. Ela existe, você é salvo individualmente, mas você espalha coletivamente aquilo que você recebeu. É muito comum numa sociedade individualista você pensar que tudo que você faz é em prol de você mesmo. Natural. Nós vivemos com esse tipo de mentalidade. Mas quando você fala de uma doutrina bíblica, você está falando da salvação, você está falando de algo que não é apenas para você receber, guardar para você, dizer, pronto, eu sou um deles, eu estou bem, lamento pelos outros. Né? Eu já estou incluído, já sou adotado, já sou abençoado, lamento pelos outros. Não. Biblicamente falando, é diferente. Você recebe, mas você vai frutificar para alcançar outros, para mostrar, para testemunhar ao mundo o que Deus fez na sua vida e a existência dele. Por isso, e é na sua vida que ele é glorificado também. Depois disso, aí é que eu falei que Ângelo faz várias perguntas, eu queria elencar essas perguntas com vocês aqui, que eu assinalei agora só na sequência 8 delas. Para a gente pensar um pouco e pensar um pouco sobre como nós lidamos com isso em relação não só à nossa salvação, como à salvação de outras pessoas que estão no nosso entorno. Às vezes você tem certeza da sua salvação, e eu espero que sim, mas muitas vezes sua cabeça fica pensando, aquele outro tem meu irmão, minha irmã, meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe. Será que um mau comportamento, essa é a primeira pergunta, ainda que grave e reincidente, levaria o Senhor a rasgar a nossa certidão de novo nascimento e a retirar de nós toda a obra que ele realizou? Outra pergunta. Apagaria o nosso nome do livro da vida, como está em Apocalipse 13, 8, como diz Ângelo aqui no apostilo, estou repetindo, um liquid paper celestial? Não, a questão é que eu já não uso mais liquid paper há muito tempo, né? Estou usando isso aqui, mas a expressão realmente lembra. E quando nos arrependemos e consertamos nossa vida novamente, o Senhor não então voltaria a fazer outra vez toda a sua obra em nós e a reescrever o nosso nome? É um tal de escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga. Ainda dependendo do sonho, você já é perdidão. Quantas vezes por nós o sacrifício de Cristo precisaria se repetir? Outra pergunta. Por quantas vezes poderia acontecer a cada queda e cada arrependimento? Qual o tamanho disso? Só para terminar as perguntas, aí você fala. Quantas vezes vai acontecer? Qual o tamanho? Qual é a profundidade? Qual o pecado que não tem jeito? Aí a nossa classificação de pecado, pecadinho, pecadão complica mais ainda. Né? Por quantas vezes isso poderia acontecer a cada queda e arrependimento? Quão frágil é nossa filiação divina? E nós, seres humanos falíveis e limitados, por acaso renegaríamos nossos filhos por desobediência grave e reincidente? Se vós que sois maus, dão tudo de bom para os seus filhos, e o Pai do céu? Mais perguntas. E quanto à natureza incorruptível da semente divina que em nós foi implantada? Ela é ou não é incorruptível, como diz a palavra de Deus? A semente da natureza divina seria mais frágil que a força e o poder dos nossos pecados? Então vejam que nas perguntas, de certa forma, tem que fazer com que a gente reflita sobre essas duas possibilidades. O que a salvação depende de mim e o que a salvação depende de Deus. Terminando, eu vou deixar
você falar já. Nossa vitória não depende de nós, mas se dá por meio de Cristo, como lemos no versículo 37 do capítulo 8 de Romanos. Pode falar. Se for difícil, o Ângelo responde. Olha, eu sou editor de livro, mas nesse eu não trabalhei, não. Esse livro da vida, eu nunca trabalhei nele. Talvez Ângelo possa até colaborar aí, respondendo um pouco. O que você tem a dizer, presbítero? Fala aqui, Ângelo. Fala aqui, para gravar. Não, desculpa não, minha querida. Temos que fazer essas perguntas. São pertinentes. Em primeiro lugar, nós não sabemos nada sobre quem foi e quem não foi salvo, e nem quem serão. Então, a priori dizer se Ananias e Safira, mesmo mortos ali pela ação penal de Deus, matando-os, nós não sabemos se, tendo sofrido a pena da morte ali, significa que ali se iniciava uma morte eterna também. Ou apenas eles morreram por uma penalidade de terem feito uma atitude enganosa para com o Espírito. Lembramos, isso não tem a ver com o texto, mas tem. Lembramos que o livro de Atos não é um livro doutrinário, porque Atos é um livro histórico, contando um momento em que a igreja nasce e o que era Israel vira igreja, e vários acontecimentos do livro de Atos são acontecimentos de passagem, são mudanças, são neões que piscam e nos chamam a atenção para uma série de coisas. Paulo cai quando vê o Senhor por terra e vê uma grande luz. Não significa que todo mundo vai, para se salvar, ter que ver uma grande luz. Enfim, então, usar o livro de Atos para uma doutrina é um risco. Dito isso, voltamos à pergunta. O fato deles dois terem morrido porque mentiram ao Espírito mostra a dureza da pena para aqueles que assim se comportam. Mas muitas pessoas, depois disso, já mentiram para o Espírito e não caíram fulminados. Então, isso não é um para sempre. Foi uma penalidade visível, didática. E por isso também eu não posso dizer que, sendo ali penalizados numa aula magna para a igreja, como não se deve mentir contra o Espírito, significa que eles também foram condenados eternamente. Eu não sei, a Bíblia não fala isso. Então eu não posso dizer a você que eles não estavam ou estavam no livro da vida. A mesma coisa se aplica a Judas. Eu não sei. Ele traiu o Senhor. Diz a palavra ao final que depois bateu nele uma dor, a consciência dele sobre o que ele fez. Mas se houve para ele uma oportunidade, um momento de arrependimento, eu não sei. Vamos saber lá no céu. A gente vai encontrar alguém que a gente achava que não ia e achamos. Oh, Deus, você está aqui, rapaz. O problema é se a pessoa fala a mesma coisa para a gente. Aí é complicado. Fica atento, né? Fica esperto. O problema é se você... A imaginação do ser humano, ela é profunda, né? Foi lá, trouxe coisas e pessoas que a Bíblia nem fala. Mas, enfim, o que eu, assim, de maneira bem simplória, diria a você, Silvinha, assim, nós temos que tomar cuidado com os nossos exemplos e os nossos relacionamentos. Quando a palavra, como aqui vem sendo desenvolvida, e a apostila dará a vocês essa convicção mais forte,
de que a salvação é eterna, é para sempre, quem é salvo, e a garantia não depende de mim ser bonzinho, mas depende do amor, da fé, da fidelidade de Deus, seria a melhor palavra, das suas promessas. Quem me garante, me segura Ele. Então eu sou salvo não porque eu sou firme, é porque Deus é firme. Eu sou salvo pela sua promessa, pelo seu amor, pelos seus pactos, pelos seus compromissos, e a boa obra que começou em mim levará até o fim. E o meu pecado, por pior que seja, não é maior do que o amor de Deus, é o que diz o texto que acabamos de ler. Quem nos separará do amor de Deus? Nem principados, nem potestades, nem os nossos pecados podem nos afastar. Então somos salvos assim. E nós temos que tomar cuidado para, nesse nosso dia a dia, não começarmos a encontrar pessoas e exemplos que nos tragam dúvida a esse respeito. Mas e o irmão fulano? Era um pastor, era tão bom, era não sei o quê, pregava tanto, falava em línguas, curava pessoas, e se extraviou da fé. Então, esse perdeu a salvação. A pergunta é simples. Primeiro, quem sabe se ele era salvo? É a primeira questão. Ele fazia tanta coisa. O Jesus disse que vai encontrar pessoas que dirão, mas em teu nome eu fiz isso. Nunca vos conheci. Então, aquelas pessoas que a gente a priori acha que eram, podem não ser. Por outro lado, aquelas que nós achamos que não foram, quem sabe se ao final tiveram a oportunidade, isso, e eles foram salvos ao final. Então, não nos chame, graças a Deus, o direito e a missão de emitir atestado de residência no céu para ninguém. Só o Senhor é o supremo juiz, conhece o coração, as intenções do coração. Apenas a palavra diz que se você é salvo para sempre. Não responda mais assim, meu irmão, você é salvo? Não sei, né? Vamos ver. Não tem não sei, vamos ver. Ou você é ou não é. Ou você entregou a sua vida para Jesus e você nasceu de novo ou não. Se você tem dúvida, você pergunta, você já se arrependeu? Já entregou a sua vida a Jesus? Se já, você está salvo. Ponto final. Mas eu minto. Então não minta mais. Eu não vou à igreja, eu falo bobagem. Não fala mais. Mas você é salvo porque a graça sobre você se manifestou. Tá bom? Isso. Isso, exatamente. Nem estavam escritos no livro da vida, né? Já. Pode falar, querida, depois. Bom, Jesus afirma num dos seus encontros com os seus discípulos que das crianças é o reino dos céus. Então, assim, pelo direito da inocência e do não pecado próprio, se aplica sobre ele a graça, e as crianças que morrem crianças ou enquanto crianças, delas é o reino dos céus. Então já há uma afirmação garantindo isso. A partir do momento em que ela se torna consciente das suas intenções, propósitos e decisões, e aí aparece a natureza decaída, então a partir desse momento, que idade varia de pessoa para pessoa, então ela começa a necessitar de arrependimento e perdão. Então, a partir de um determinado momento, sobre uma criança já amadurecida, consciente, se aplicará a verdade que se aplica a todos nós. Quem peca conscientemente, intencionalmente, manifestando a nossa natureza caída, precisará de arrependimento e perdão.
mas enquanto criança, sim. Isso não tem a ver com o batismo, porque nós não temos a teologia católica que diz que a água do batismo é que produz a salvação. Para nós, o ato é uma cerimônia, é um rito com graça, porém sem efeito salvífico. Ninguém se salva porque é batizado e nem vai para o inferno ou purgatório porque não foi batizado. A água não tem esse poder. Ela é apenas um meio, um instrumento, uma tipificação, mas sem essa ação poderosa. Não sei se foi isso que você perguntou. Marcelo queria falar primeiro. Então, assim, toda vez que a gente fizer essa discussão sobre salvo e não salvo, aparências externas ou obras, a gente certamente errará. Porque a divina semente é aquilo que habita no coração do salvo e faz toda a diferença externa, assim, é verdade. Mas, como você disse, assim, falando com alguém que já caiu muitas vezes ao longo desses anos todos de vida cristã, muitas vezes eu estive longe por assuntos e motivos diversos. Mas o que me fez voltar? O que me fez voltar foi a divina semente que me incomodava desde a escolaridade. Eu não continuo errado. De modo que, se eu for julgado pelo hiato, aquele tempo em que eu estava errado, eu vou ser condenado. Ao passo que, se eu for julgado no momento em que eu estou congregando, me relacionando mais intimamente com Deus, eu vou estar salvo. Então, isso não faz sentido. Toda vez que eu... Uma coisa que a gente sabe, como você disse, só até quando for um pouco mais, talvez, prático, mas... Toda vez que eu julgar qualquer tipo de personagem, por qualquer pessoa, por aspectos externos, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, o que ele fez ou deixou de fazer, eu certamente errarei. Porque, no final das contas, só Deus saberá se a divina semente foi plantada naquele coração. E a divina semente é plantada, se a divina semente foi plantada no coração, certamente haverá retorno. Porque é obra de Deus, exatamente por isso. Eu não consigo fazer absolutamente nada para me afastar da minha salvação, porque não fui eu que a conquistei. Se não fui eu que a conquistei, obviamente eu não consigo perdê-la. Se Deus me deu, Ele é o responsável pela manutenção nesse sentido. Enfim, só tentando organizar. Certo. E João, né, acho que é lá no encerramento da apostila que eu coloco isso. Já vou falar, tá, Cristina, para você falar. Desculpa, atropelamos aqui a sua exposição. João nos diz na sua carta que aqueles que saíram do nosso meio é porque nunca foram do nosso meio. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Estar aqui entre o corpo, estar na igreja, pode não ser trigo e ser joio. Então, você olha aquela pessoa, nós temos essa estranha capacidade de analisar e julgar, né? Nós somos assim, gostamos de observar e de dizer, ele, ela, terrível e tal. É nosso isso. E aí a gente acaba, a maioria das vezes, errando bastante, né? Essa parábola... isso aí. Essa parábola, ela lembra bastante também aquela eis que estou à porta e bato, se você não abrir. A gente tem que entender que essa palavra, ela está falando da necessidade de estarmos prontos, atentos, preparados para a volta de Cristo, que é tarefa da igreja, a noiva, estar sempre pronta, vigilante, porque a volta de Cristo se dá a qualquer momento. Isso, que a igreja, a noiva é o símbolo da igreja. Esse texto não está falando sobre salvo e não salvo. Está falando sobre a igreja estar pronta, vigilante, atenta, porque ninguém sabe a hora em que o Senhor Jesus vai voltar. É essa a lição do texto. Não está dizendo mais nada além disso. Entendeu? O irmão, ele queria perguntar.
Cristiano. Uhum. 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 Sua pergunta ela é muito interessante. Deve ser a pergunta de muita gente. Primeiro, não é uma doutrina. A questão do Paulo falou não é uma doutrina. Paulo, na questão da escravidão, não é uma doutrina, nunca foi uma doutrina da igreja. O que acontece é que alguns grupos deturpavam e distorciam verdades que, inclusive, transgrediam a doutrina da igreja. O ser humano, todo ele, sendo feito em imagem e semelhança de Deus, por exemplo, é a principal. Então, ainda que um grupo de evangélicos norte-americanos e um grupo de não evangélicos e católicos brasileiros e portugueses em outros países, em outros momentos, outros tipos de escravidão, trouxessem isso com um certo suporte da religião, de fato, é uma distorção a uma das principais doutrinas, que é exatamente o ser humano ser feito em imagem e semelhança de Deus. Então, não havia a menor justificativa bíblica e teológica para isso. O que havia? Havia uma inserção de culturas, costumes, interesses pessoais, econômicos, que distorciam e, muitas vezes, a igreja caía, como caiu no nazismo na Alemanha, no fascismo na Itália e em tantos outros momentos. Mas, Ângelo, pode completar aí. Eu ia dizer que a pergunta é interessante, creio que aqui nem seria esse o momento, a aula está passando bem distante disso que você colocou, mas lembrar algumas coisas a esse respeito. Paulo não foi mudando a doutrina de acordo com o endereço onde ele ia, ele apenas aplicava a mesma e única doutrina a cada momento e a cada instante, de acordo com o problema ou o contexto em que ele via. Não há nenhum texto que você encontre na Bíblia onde ele disse uma coisa aqui e outra, a mais avançada, mudando o que ele disse anteriormente numa outra igreja ou numa outra comunidade. O que nos dá, assim, razão para ter bastante preocupação com muitos líderes evangélicos hoje que se valem desse raciocínio para abrir mão de grande parte da Bíblia, condenando, inclusive, o uso do Antigo Testamento, achando que o Antigo Testamento já caducou e em Cristo tudo é diferente. E não, porque, usando assim esse exemplo, né? Assim como as coisas vão evoluindo, o homem vai evoluindo, a ética vai evoluindo, a ciência vai evoluindo, conclui-se, portanto, que a igreja e a Bíblia também tem que se evoluir. E já há algumas pessoas, né, falando sobre
o uso da Bíblia, ou a Bíblia precisa ser revista, a Bíblia precisa ser atualizada, porque o homem mudou, e coisas assim que abrem um espaço para erros gravíssimos. Então, quando a gente nota que o homem mudou, a igreja avançou na progressão da aplicação e não na mudança do texto ou da verdade. A verdade não se atualiza, ela apenas se aplica à mesma verdade em contextos, em situações diversas. A Bíblia, ela é uma revelação progressiva, é uma das lições da teologia. A revelação é progressiva. No Antigo Testamento quase não se fala de trindade. Você deduz a trindade dos acontecimentos e das teofanias, mas a trindade aparece com mais clareza no Novo Testamento. Pouco de escatologia aparece com clareza no Antigo Testamento, aparece com mais clareza no Novo. A própria dificuldade que Israel teve de aceitar e entender Jesus tem a ver com as metáforas e símbolos que foram usados no Novo. Mas, de qualquer forma, embora ela tenha sido progressiva, como a palavra Apocalipse diz, é um descortinar, é tirar uma cobertura, é você abrir um pano no teatro, é quando você abre e você vai vendo progressivamente o que está exposto no palco. Abre-se a cortina e cada vez que vai abrindo você vai vendo com mais clareza o que está por trás da cortina. Mas isso não significa que a cada momento o que está por trás da cortina vai mudando de acordo com o público que vai estar assistindo. Quer dizer, então a palavra ela não precisa ser atualizada, ela não é variável de acordo com a evolução do homem, ela é permanente, ela é para sempre. O próprio Jesus disse, eu vim para cumpri-la, e até o final não vai passar dela nem um pingo de i, nem uma vírgula, ela é a mesma. Então o cuidado que a gente tem que ter com essa forma de ver, e que alguns pastores têm se valido, é de começar a dar à Bíblia sentidos, razões e aplicações que o texto absolutamente não está permitindo. Ah, mas porque o homem mudou, agora mudou. Não, o homem pode ter mudado, mas ela permanece para sempre. Eu posso aplicá-la de uma forma diferente em Niterói e aplicá-la de uma forma diferente em Bangladesh. Mas é a mesma palavra. O contexto de cada um é diferente, mas a verdade é a mesma. A minha aplicação é que muda. Ou, como eu usei o exemplo da cortina que se abre, e é isso que quer dizer Apocalipse, é tirar o véu, é descortinar. Eu vou vendo cada vez mais, ou vejo mais uma ênfase ou outra, na medida que eu vou abrindo o véu, mas nunca estou mudando o que está sobre o palco o tempo todo ao sabor de quem vai olhar. Senão essa palavra não era confiável. E a outra pergunta é, quem é o juiz que vai dizer o que era confiável e agora não é mais? O que valia e agora não vale mais? Quem é esse que tem o poder de dizer, não, isso era no passado, agora não é mais? Caramba, você ganhou essa autorização de Deus para dizer qual palavra de Deus valia e agora não vale mais? Caramba, vocês estão na mesma altura, hein? Então esse perigo de validar ou não validar as Escrituras dá àquele que faz isso quase que o mesmo status da divindade. O que vale e o que não vale, quem sabe é Deus, né? Saímos daqui bastante. O egoísmo. Eu acho que às vezes o que acontece é que esse embate permanente entre a cultura e a tradição, nós estamos no auge desse embate. Né? Nós estamos no auge, porque
A geração mais nova é uma geração que conhece determinadas coisas muito mais cedo do que a minha geração conheceu. E a minha geração já conheceu mais cedo que a geração dos meus pais, dos meus avós. Então, é muito comum você pensar que determinadas coisas ficaram vencidas e passadas. Daí alguns acharem que a cultura vai mexer com determinadas verdades reveladas. E há uma outra questão prática, que é o seguinte, e eu até mencionei na questão da escravidão, como mencionaria na questão da sexualidade. É uma outra questão também complicada no atual momento. O ser humano é o mesmo ser humano desde sempre. Nós vivemos, segundo um historiador, está bem famoso agora, que é o Yuval Noah Harari, nós vivemos pelos mitos que acreditamos, pelas histórias que acreditamos, pelas histórias que contamos. Né? Segundo ele, a fofoca foi um dos maiores influenciadores sociais da história, inclusive. E que o maior mito é o dinheiro. Por quê? Porque você pega o seu papel, da noite para o dia pode cair 30%. Então, é um mito que todo mundo acredita no sistema. Algumas coisas referentes à fé cristã, elas são colocadas de uma maneira, eu frequentemente assisto e vejo, né, alguns falando, alguns colegas, inclusive, amigos, e eles falam sobre uma perspectiva apenas, que eu acho, às vezes, até que vale a pena a gente refletir em certas questões. Mas me preocupa quando, em alguns casos, são perspectivas incoerentes e incorretas com o tempo cultural da época. Eu tenho vários embates com amigos acadêmicos em que eu digo, por que a gente tem a mania de querer, a partir de uma fotografia de 1850, fazer um comparativo com a mesma fotografia de 2025? Então, a gente olha, eu me lembro, não sei se eu contei já aqui, quando meu pai uma vez falou que meu pai, que era professor de matemática e física, um conservador daqueles que era batistão, que não comia nem bombom de licor, porque bebida não era coisa de crente, então era o famoso batistaca, né, que a gente dizia no seminário. E ele dizia o seguinte, que algumas vezes ele tinha que se readequar culturalmente, porque em certos períodos algumas coisas eram diferentes do período atual. Quando ele estava conversando com um amigo sobre isso, eu estava no quarto ouvindo. Então, por exemplo, a questão do cabelo, a questão da barba, a questão do tipo de relógio que você usa, a questão da calça que você veste, da roupa que você veste. Tudo isso é indumentária do seu momento cultural e que muda de uma hora para outra. Então, mas as pessoas pensam que as doutrinas, elas são adaptáveis, esses líderes pensam que as doutrinas são adaptáveis, sem fazer uma genuína análise do período em que foi falado. E outra coisa que eu vi várias vezes foi a falta de observação das próprias palavras de Jesus, porque que Jesus algumas vezes foi extremamente duro, né, para quem dizia que ele era apenas o bom, o amor e etc. Ele foi extremamente duro e condenava. Então, lamentavelmente, algumas dessas pessoas que espalham essa ideia de que as doutrinas deveriam ser, a Bíblia deveria ser atualizada e revisada, e eu não estou falando apenas de uma pessoa, não é a única pessoa que fala isso, são vários falando. Todo tempo você está vendo alguma coisa na internet, alguém falando algo parecido. É a incompreensão da profundidade da doutrina. Porque a doutrina sobre lidar com o ser humano, essencialmente, é que a gente deve amar o próximo como a si mesmo, deve querer o bem a ele sempre. Seja ele negro, seja homossexual, seja de outra denominação, seja de esquerda, seja de direita, a gente tem que amar o próximo. E a forma de amar o próximo é que é uma grande questão, que aí é uma adaptação cultural muitas vezes. Mas, em geral, a essência é a mesma. É tratar a pessoa como você gostaria de ser tratado, com o devido respeito. Mas o que me parece é que é feita uma colocação de desatualização, enquanto que, de fato, o que acontece é uma falta de percepção mais ampla e profunda da doutrina. E isso acontece, a minha percepção, muitas vezes, porque você vê
tanta leitura cultural todos os dias, tanto acesso cultural todos os dias, tanta mudança, tanta proposta nova, tanta quebra de paradigmas, tanta alteração no sistema, que quando você tem alguma coisa muito bem estabelecida e você para de olhar, dá uma sensação de destoar, dá uma sensação de distância. Eu ainda acho que na palavra de Deus, na Bíblia, está ali tudo que deveria ser revelado. Claro que nós não fazemos uma interpretação perfeita. Isso é um fato. A interpretação perfeita nós não fazemos. Por isso, eu mencionei no começo, já tendo lido toda a apostila, de que a gente tem uma tradição que a gente segue. A gente acredita que essa tradição que a gente trouxe até aqui, ela não era um tradicionalismo, ela era uma tradição boa, porque trouxe muita gente que a gente conheceu, que testemunhou, que vivenciou, que experimentou a vida cristã junto com a gente. E diante dessa grande nuvem de testemunhas, a gente acredita e passa adiante, apesar dos erros históricos. Eu mencionei aqui 3, talvez 4, que eu posso mencionar, né? Mas que essa questão da escravidão, por exemplo, que é inexplicavelmente inaceitável, a questão, por exemplo, do apoio a determinados sistemas, partidos e líderes políticos, que também não faz parte da história da igreja, assim como na história da igreja também, todas as vezes que a igreja se aproximou demais do Estado e do poder do Estado, pode olhar, pode ler história. Eu tenho coleções de livros de história em casa. Também nunca deu certo. Então, são erros históricos que acontecem, mas que não querem dizer necessariamente uma revisão na Bíblia ou uma atualização da Bíblia, mas atualização, muitas vezes, da interpretação que muitos dão. O sinal que foi dado agora já é o de encerramento, porque falhou o primeiro, então nós estamos terminando aqui. Mas eu queria dizer o seguinte, a aula de hoje ela é uma aula muito rica. A apostila tem dezenas de textos, e eu preciso que você acesse a apostila e leia os textos, para que essa convicção não fique na superficialidade, mas você tenha condição biblicamente de ter um posicionamento bem estabelecido. Então não deixe de acessar o grupo onde a apostila vai estar disponível, da aula de hoje e da próxima aula também. Ok? Venha e leia. Um bom culto para você, meu irmão, minha querida.